O título dessa nossa despretensiosa apresentação: Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Não é uma tarefa fácil, é uma situação bastante complexa e que nós vamos tentar fazer uma colocação a mais, assim, rasteira possível para que todos nós possamos compreender. Nós que estamos aqui encarnados e nós que estamos também aqui desencarnados. Até onde eu estou percebendo, a psicosfera dessa reunião está tão elevada, tão pura, que se tivéssemos médiuns de efeitos físicos aqui assistindo, estariam vendo, sem dúvida, médicos espirituais percorrendo as fileiras e cuidando de doenças que nem desconfiamos que temos. E já fazemos alguma prevenção, caso impedindo que essas doenças no futuro se manifestem. Então, é um encontro extremamente importante. Bem, aqui começamos com uma frase assim extremamente importante de Allan Kardec, não é? A fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é uma das razões que está afastando as classes eruditas dos templos. Não temos respostas lógicas, não temos respostas racionais que se coadunem com a fase evolutiva que nós nos encontramos. Então, eu não acredito em milagres, eu não acredito em sobrenatural, então eu preciso de informações lógicas e racionais para que eu possa acreditar. E essas explicações lógicas e racionais já começaram a ser colocadas à minha frente, sem que eu as procurasse, já quando eu estava saindo dos bancos da Universidade de Medicina. E atingi um tamanho grau de convicção inabalável que eu não tenho mais como voltar. Eu sou imortal. Vou viver para sempre, acumulando cada vez mais conhecimento, tecnologia e, evidentemente, baseado na bondade, na sabedoria e no amor. E à medida que mais eu adquirir conhecimento, poderei melhor praticar o bem. E quanto melhor praticar o bem, mais feliz eu vou me sentir, principalmente como médico. Eu vou ser sempre médico. Hoje, aqui no final da tarde, eu já vou adiantar uma frase muito categórica. Eu vou desencarnar, mas vou reencarnar. E vou querer ser médico de novo. Vou entrar numa faculdade de medicina, sim, vou. E acredito que a primeira coisa que farão comigo será recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio profundo do meu ADN, na verificação de que eu tenha dotes genéticos que facilitem o extravasamento dos meus sentidos mediúnicos. E caso isso seja constatado, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Todo médico é médium, sem perceber. A vida está na borboleta, nós só sabemos cuidar do casulo. Quem está cuidando da borboleta? Médicos que me acompanham, que eu não os vejo. Não os vejo porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos dos meus corpos, porém com atos de vibração mais elevada. Aí eu não os vejo. Por isso eles atravessam paredes de concreto, por isso eles se deslocam a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento. Mas que eles estão ao meu lado? Estão. E também ao lado de todos os médicos mesmo e que nada acreditam. Porque o mais importante é a conduta, não é a crença. Aqui está uma fotografia aérea do grupo a qual pertenço, o Lar de Frei Luís, 120 mil metros quadrados, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luís ainda assessorado por outras entidades católicas, o Frei Leonardo, Padre Isabel e outras. Nós é que nos dividimos em católicos, espíritas, protestantes, e vai por aí afora. Por tal Deus que eu não entendo, por tal Deus que eu não entendo, mas tenho certeza que existe, não existem essas divisões. Somos um único rebanho, com um único pastor, no nosso caso, o Cristo planetário da Terra, Jesus. Tamanha foi a quantidade de informações que nós fomos acumulando durante 44 anos de participação dos fenômenos mediúnicos, principalmente aqueles relacionados com teletransporte e materialização de espíritos, que já estamos com 8 livros escritos, talvez um 9º, não sei se eu vou continuar encarnado, mas acho que vou. E estou pensando em escrever um livro, que já comecei, já não estou mais pensando.
André Luiz perante os fenômenos de materialização de espíritos. Um médico que viu o que aconteceu do lado de lá, e outro médico que durante 40 anos viu o que aconteceu do lado de cá. E se nós juntássemos as duas experiências? Bem, esse então é o livro que nós vamos tratar nessa apresentação. Aí estão as personalidades que mais me influenciaram nessa estrada do tratamento do câncer. Eu sou um cirurgião oncológico há 47 anos e a maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. Frei Luiz, é um frade franciscano alemão que veio para cá na primeira metade do século XX. Mário Kreff, pai da cancerologia no nosso país, e Frederic von Stein. Vocês não estão vendo um médico paramentado para entrar numa cirurgia como eu, não. Vocês estão vendo um espírito teletransportado e materializado. Se alguém ainda não escutou falar nisso, saiba que, se nós estivéssemos numa sessão em que tais fenômenos acontecessem, e um espírito ali se materializasse, ele ia sair de uma cabine, onde se encontra o médium em transe, expelindo uma energia que permite o fenômeno. E o médium ia ficar lá dentro, e a entidade ia sair, todo mundo ia ver. Se o Frederic falasse alguma palavra, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse alguma dor, todo mundo ia perceber. Se for possível tocá-lo, também isso seria possível, se bem que o toque de uma entidade materializada é proibido em tais reuniões, porque se o tocamos, atingimos o médium e a própria entidade. Ao longo de 40 anos em que eu participei de tais encontros, somente uma vez me foi permitido que isso acontecesse. Frederic me chamou ao seu lado, materializado, se coloquem na minha situação, se coloquem na minha situação. Eu estou ao lado de um médico que já morreu, teletransportado e materializado. Quando eu falo teletransportado, porque ele está habitando um universo paralelo a esse. Então, se teletransportou e se materializou durante alguns momentos. E me convida para caminhar ao lado dele entre leitos, vendo o que ele faz. E numa dessas reuniões, Frederic me disse: Paulo César, foi permitido mais uma experiência a você. Toque no meu braço e lentamente comprima. Eu segurei o braço de Frederic e comprimi. A impressão que eu tive é que eu estava apertando um maço de papel salofeno, papel fino, com medo de prejudicar a entidade e o médium. Soltei a entidade, ela entrou dentro da cabine e se desmaterializou. E aí eu fico sempre a me interrogar, porque eu sou um torturado pela curiosidade científica. Que corpo era aquele? Se ele anda e eu escutei, enquanto ele caminhava próximo a mim, os ruídos de uma articulação, com ele também se materializa um esqueleto. Jesus se materializou depois que foi crucificado. Eu não acredito em ressurreição do corpo, acredito em ressurreição do espírito, do corpo não. E durante 40 dias ele ficou materializado, ele comeu um peixe assado com seus discípulos, então alguma forma de sistema digestivo também com ele se materializa. Eu percebia o arfar, a dificuldade da respiração da entidade materializada. Claro que eles estão saindo de um universo mais fluido do que o nosso, e quando aqui mergulham, tem dificuldade de falar, tem dificuldade de respirar, mas alguma forma de sistema respiratório também com ele se materializa. Repito o que eu repeti ontem e que repito em tudo quanto é apresentação que eu faço. Está começando a se descortinar à nossa frente uma ciência assustadoramente mais profunda e complexa do que tudo que aquilo possa ser imaginado. Não há condições, por enquanto, de eu compreender. Estamos na fase do empirismo, sabemos que acontece pela observação. Aliás, foi o que aconteceu com Darwin. Ele chegou à conclusão da evolução das espécies pela observação. A mesma coisa com Mendel. Ele chegou às bases da genética pela observação. Nem microscópio eles tinham. Então, estamos na fase de observação. Empirismo. Tais fenômenos não podem ainda serem reproduzidos em laboratório, mas que são reais, são. Inclusive, foram pesquisados e confirmados por grandes nomes da ciência, inclusive Prêmio Nobel. Toda vez que eu falo em câncer, principalmente para plateias espiritualizadas, isso aí é fatal. Paradoxo de Epicuro, um filósofo grego, aí entre o século 341, entre o ano 341 a 271 a.C., e aí está o
paradoxo. Se Deus existe, por que o sofrimento e o mal existem? Todos os filósofos da história da humanidade definem Deus como um ser infinitamente perfeito em tudo. Infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, onipresente, onipotente, onisciente. Então, por que ele deixa que o mal exista? Tem alguma coisa que não está batendo. Então, eu sempre me considerei em uma encruzilhada formada pelas religiões e pela ciência. As religiões estão me levando até a morte, me conduzindo como eu devo proceder perante o meu semelhante, perante a natureza do meu, perante essa natureza do meu planeta, e, de alguma forma, me convencendo que eu vou continuar vivo depois do fenômeno natural da morte. Mais nada. Não sei onde eu vou morar, não sei onde eu vou, quem é que vai me sustentar, eu não sei se eu vou poder estudar, trabalhar, não sei se cego enxerga, se paralítico volta a andar, se criança cresce, se idoso rejuvenesce, não sei nada. Me volto para a ciência. Eu sou um cirurgião oncológico. O canceroso para a ciência é um azarado. O canceroso para a ciência é um azarado, porque em uma única dos seus trilhões de células sofreu um conjunto de mutações que levou à transformação maligna dessa célula. É muito azar. Aqui está porque o câncer tem como símbolo o caranguejo. Os nossos antigos perceberam que quando observavam tumores malignos primários, eles se infiltravam pelos tecidos vizinhos e compararam essas infiltrações com as patas do caranguejo. Então, o corpo do caranguejo seria o tumor e as suas patas as infiltrações nos tecidos que estão circunscritos ao foco primário. Então, ficou o câncer como símbolo, o caranguejo. Olha, aí está a constituição do nosso corpo. 50 a 100 trilhões. Se essa doença denominada câncer começa em uma única célula, a probabilidade de nós termos a doença é fatal. 100% da humanidade deveria ter a doença. Por que então somente 40% tem? Porque a ciência mostrou que não é qualquer célula que sofre a transformação maligna, mas sim as chamadas células tronco adultas. Vou pegar uma célula adulta dessa, da medula óssea, para que nós possamos compreender. Dessa célula da medula óssea, tronco adulta, todas as células do nosso sangue periférico se originam. Então, essas células que são colhidas e examinadas no nosso exame de sangue têm origem em uma célula tronco da medula óssea. O que uma célula tronco tem que as outras não têm? Longevidade. Segundo, alto poder de divisão, mitose. Perceba um detalhe. O que eu acabo de dizer? Que todas as células do nosso sangue periférico se originaram em uma célula tronco adulta. Agora, isso vai começar em quê? Numa divisão em duas células filhas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, somente uma das duas células filhas vai progredir na diferenciação das células periféricas do nosso sangue, enquanto a segunda retorna e continua sendo uma célula tronco adulta. Então, se ela tem longevidade, ela tem tempo para acumular as mutações que levam à transformação maligna. E se ela tem um grande poder de divisão, de mitose, aí está uma das principais características das células malignas. A grande velocidade na divisão celular, incluindo a atração quimiotáxica pela química de vasos sanguíneos na sua direção. E quando esses tumores são alcançados pelas redes linfáticas e sanguíneas, estão abertas as portas à disseminação da doença. Um paciente não vai morrer porque está com câncer de mama. Vai morrer porque essa tumoração deu uma metástase para o cérebro, outra para o pulmão, outra para os ossos, que o osso é o principal sítio metastático do câncer da mama. Então, a ciência está compreendendo, só que essa história vai muito além do que nós, médicos, entendemos como uma ciência prática e material. Daí o nome, né? Aspectos históricos, científicos e espiritualistas dessa doença. Bem, para cada uma célula tronco, nós teríamos até, segundo alguns trabalhos, 100 mil células que não são tronco. Aí você tem uma explicação de por que somente 40% da humanidade tem a doença. Curiosamente,
os tecidos tumorais também têm célula-tronco. Então, nós médicos, sejamos cirurgiões, sejamos oncologistas clínicos, sejamos radioterapeutas, se não conseguirmos eliminar todas as células-tronco tumorais, não curaremos o doente. Estão percebendo a complexidade do assunto? Como é que nós vamos detectar as células-tronco que têm que se desprendido do tumor primário? Nós temos tecnologia muito avançada, muito sensível, mas nós continuamos avaliando a extensão da doença de um paciente com câncer e, sem detectarmos qualquer metástase à distância, realizamos cirurgias amplas, como, por exemplo, a extração de um pâncreas, de um estômago completamente, de uma grande porção do fígado, do pulmão, etc. Passam 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, e alguma metástase surge. Qual é a explicação prática dessa história? As metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia médica da atualidade conseguiu detectá-las. Então, você trata o tumor primário, passam-se meses ou anos e a doença retorna. Aí é que eu acho que vai entrar uma apresentação que faremos no final da tarde, como a medicina mediúnica do futuro, aonde eu, com certeza inabalável, certeza inabalável, certeza inabalável, certeza inabalável, cheguei à conclusão de que os médicos do futuro serão poderosos médiuns. Poderosos médiuns, com ultrassentidos evoluídos ao nosso. Os nossos olhos não começaram como são, começaram com uma membrana biológica que era sensível à luz. Na escuridão se dilatava, na claridade se contraía. E, através de bilhões de anos, se transformou numa das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia, o olho humano. Só que a nossa evolução como espécie não cessou. E ela pode, inclusive, ser acelerada pela engenharia genética. Até onde eu percebo, esses sentidos ultraevoluídos serão, ou farão parte da constituição física e extrafísica do médico do futuro. Eu vou ter a visão por transparência. Não posso ter agora. Se os médicos tivessem a visão por transparência, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico dos pacientes fechariam as portas. E aí eu ia causar uma multidão de desempregados. Eu não posso ter agora uma visão microscópica, porque eu não teria controle emocional de estar dentro de uma sala de cirurgia, a começar uma cirurgia, e vendo as paredes da sala cobertas por micro-organismos, as roupas dos meus assistentes, a superfície do paciente que eu vou operar. Não chegou o momento. Agora eu vislumbro lá no horizonte, através de clarões e relâmpagos, o que será a medicina mediúnica do futuro. E eu não consigo ver limite para o que os médicos do futuro poderão fazer. Aliás, isso já aconteceu no passado. Com quem? Com o médico dos médicos. Jesus. Ele não podia curar um leproso sem conhecer o bacilo de Hansen, nem podia curar um cego sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, nem poderia fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, onde foi que ele aprendeu? Mas que aprendeu, aprendeu. E eu também vou aprender, eu sou imortal. Como é que vai estar o meu conhecimento daqui a 10 mil anos, hein? 100 mil anos? 10 bilhões de anos? 10 trilhões de anos? Eu sou imortal. Vou cada vez evoluir. Evidentemente, essa velocidade vai depender do meu pensamento. Nós vimos isso aqui com o Andrei. Qual vai ser o meu comportamento diante do meu próximo, diante da natureza do planeta que eu habito, e que, de acordo com o descuido, eu vou prejudicar a vida daqueles que virão depois de mim. Estão percebendo a importância de tais encontros? Estão percebendo a importância das revelações trazidas pelo Consolador Prometido? Qual foi a ciência que trouxe isso? Então, o que me atraiu para isso aqui, vocês vão entender à tarde, foi a vertente científica dessa história. Ciência, né? Me ajuda aí. Doutrina, filosofia. Então, esse é o tripé. O que me atraiu? A ciência. Agora, quem pretende assistir a minha apresentação à tarde, primeiro toma um calmante. Bem, se eu conseguisse diagnosticar todos os tumores malignos nessa fase, curaria 100% dos pacientes.
Essa fase não tem metástase, mas ela é tão microscópica que nós não conseguimos detectar. E aí acontece o seguinte, as células do centro do tumor, que estão recebendo nutrição e oxigênio pela mecânica da difusão, quer dizer, o oxigênio e os nutrientes saem dos vasos capilares mais próximos, migram pelos tecidos e chegam até o tumor. Claro que, nessa situação, as células da periferia do tumor vão levar vantagens em relação às células que estão no centro do tumor, porque serão alcançadas mais rapidamente pelo oxigênio e pelos nutrientes. Sabe o que as células do interior do tumor fazem? Começa a produzir substâncias chamadas, na biologia, como fatores angiogênicos tumorais. As células da parede do meu vaso sanguíneo se dividem a cada 300 dias, sob a ação dessas substâncias químicas. Elas passam a se dividir a cada 3 dias, 100 vezes mais rápido. A velocidade é tamanha que não tem condições de produzir uma rede vascular normal, como a nossa. Então, se fragmentam, porque falta a membrana elástica. Há comunicações arteriovenosas que não existem nas nossas circulações normais. Shunts, ou seja, tubos cegos. O fato de não terem fenestrações, quer dizer, na parede, dificulta a ação dos nossos oncologistas clínicos, porque os medicamentos que eles utilizam são administrados por via endovenosa. Se quando esses medicamentos chegam na vascularização do tumor e a vascularização não tem fenestrações, como é que o remédio sai para pegar o tumor? Então, os bloqueadores da angiogênese tumoral já estão sendo usados pelos nossos oncologistas clínicos, já fazem parte da nossa estratégia para o tratamento sistêmico, ou seja, que corra todo o corpo do paciente, pela nossa medicina. Bem, aí está os estágios principais da evolução da nossa medicina. A medicina das ervas, a medicina das vacinas e a atual, a medicina molecular e tecnológica. De tarde, eu vou colocar um 4º estágio, o da medicina mediúnica. Esse em vermelho aí é o que eu estou vendo hoje. Nós estamos estudando cada tumor, proteína por proteína, molécula por molécula, átomo por átomo. E hoje eu estou entendendo por que, quando me formei, em 1975, pegava 2 pacientes com o mesmo tumor, fazíamos o mesmo tratamento, um nós curávamos e o outro morria. Eram molecularmente diferentes. Isso foi há 47 anos atrás, hein? O que nós estamos vendo hoje? Que é necessário a classificação molecular de cada tumor para que nós possamos indicar os medicamentos exatos a serem utilizados a cada tumor. Esse é o 3º estágio da medicina. Olha o que isso está nos permitindo. Essa paciente tinha um câncer de mama. Todas essas imagens iluminadas que vocês estão vendo são metástases. Ó, isso é o fígado. Olha a quantidade de metástases hepáticas de uma paciente com câncer de mama. Ali está a mama. Essa avaliação é feita por um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons, PET scan. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano, de onde deduz facilmente que daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que detectará a existência do espírito, do componente energético, vital, transmissor da vida ao corpo físico dos nossos pacientes, e imortal. Então, me parece que, como as religiões foram até onde podiam ter ido, ou seja, a fronteira da morte, a solução para a humanidade agora está na mão da ciência, comprovando que tudo que as religiões pregam é verdade. Enquanto essas 2 vertentes que conduzem à humanidade não se entenderem, continuaremos nesse redemoinho que nos encontramos, nesse turbilhão. Quando se entenderem, tudo é modificado. Para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, nós estamos aqui, não é perante uma plateia, vocês estão sentados na sala da minha casa, nós somos entes queridos, tá bem? Houve um encontro científico lá no Rio de Janeiro, num dos órgãos mais respeitados da ciência do nosso país.
e foi discutido a espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. 5 palestrantes foram convidados, 4 religiosos e um filósofo. Não vou citar o nome da religião. Um dos religiosos subiu no palanque e falou durante meia hora e disse o seguinte: perante a dor e o sofrimento, nós temos que nos manter firmes. Eu anotei aquela frase. Subiu um segundo representante e disse o seguinte: diante da dor e do sofrimento, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Eu anotei aquela frase. Os outros 3 falaram, terminou o encontro, ou terminou a apresentação, e o presidente da mesa passou a palavra aos componentes da instituição para que fizessem seus comentários e perguntas. Nenhuma. Passemos, então, a palavra para a plateia, composta por médicos e superlotada. Ninguém. Bem que eu tentei ficar com o braço para baixo. Mas acho que algum espírito que me acompanhava levantou meu braço. Chegou alguém com um microfone: por favor, se identifique e faça o seu comentário, a sua pergunta. Me identifiquei, eu sou cirurgião oncológico, trabalho em 2 escolas dando aulas para estudantes de medicina, e nós estamos com um paciente no Hospital Universitário Pedro Ernesto, com uma tumoração maligna no pescoço do tamanho da cabeça do paciente. Ela está comprimindo a traqueia, nós fizemos uma traqueostomia, para ele não morrer sufocado. Algumas semanas depois, o paciente faleceu. Idade do paciente: 6 meses. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, a tumoração já estava no pescoço da criança. Com todo respeito, eu gostaria de perguntar ao representante de tal religião: o senhor pode me explicar como é que eu posso pedir esse paciente com 6 meses de idade para ele se manter firme? Burburi da plateia daqui, burburi da plateia dali. Devia ter ficado calado. Bom, com todo respeito ao segundo palestrante, nós estamos aqui tratando da espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. Se um estudante de medicina me perguntar por como ser infinitamente justo, perfeito, em tudo, permite uma tragédia biológica em uma criança que nem nasceu, quer dizer, não fez mal a ninguém, o que eu vou dizer para ele? Que o porquê não faz parte do meu dicionário? Olha, se o porquê não fizesse parte do meu dicionário, eu acho que eu estava habitando cavernas da Idade da Pedra. Burburinho daqui, burburinho dali. Não tem resposta? Tem resposta? E aí o presidente da instituição fez o seguinte gesto: olha, está encerrada o encontro. Aí, curiosamente, pessoas da plateia se levantaram e vieram na minha direção. Eu tive a impressão que eu ia ser esquartejado. Aí fizeram o seguinte: Paulo César, por que você não fez essa pergunta para o representante do Espiritismo, que era um dos palestrantes? Porque ele me responderia com uma única palavra: reencarnação. Eu fiz isso para quem não acredita nisso, que não aceita. Aí o presidente da instituição veio na minha direção também. Paulo César, nós estamos pensando em colocar novamente esse assunto no futuro. E talvez você seja convidado. Ah, é? Olha, professor, antes que o senhor me convide, eu vou lhe entregar um livro chamado A Face Oculta na Medicina. Tá bem? Primeiro o senhor leia. Depois, primeiro toma um calmante e leia. Depois o senhor decida se o senhor quer me convidar, porque vai dar uma confusão aqui danada. Tá? Bem, o que está acontecendo com a compreensão molecular da doença? Os oncologistas clínicos estão acabando com a doença. É completamente a situação hoje diferente de quando comecei. Olha só, administra a oncologia clínica, quimioterápico, estou sendo bem claro, quimioterápico, ou então terapias que fortalecem o sistema imunológico do paciente, a imunoterapia. As células sabem... Cara, a impressão, desculpe se eu estou falando assim muito claramente, eu sou muito extrovertido. A impressão que se tem, eu já tenho isso há muito tempo, é que tem uma inteligência maligna por trás dessa história. As células malignas produzem substâncias que inibem o sistema imunológico. Todo mundo aqui tem célula cancerosa. Calma.
Ninguém vai ter câncer. Sabe por quê? O nosso sistema imunológico as detecta e as elimina. O canceroso apresenta uma depressão do sistema imunológico. E atenção, essa depressão imunológica pode acontecer até decorrente de um trauma psíquico. Tá? Tudo que ali está iluminado desapareceu. Até o câncer da mama. Eu, quando dou aula sobre esse assunto para meus alunos, como oncologista cirurgião que sou, termino e abro os braços para a turma. Ó, vocês sabem para quem que vocês estão olhando? Para um espécime em extinção. Porque as gerações futuras, não as atuais, não necessitarão operar câncer. Porque os oncologistas clínicos estão resolvendo tudo que é possível. Olha aí, tudo desapareceu. Tudo desapareceu. Eu estou entregando tumores desse tamanho para os oncologistas clínicos e eles estão me devolvendo os tumores desse tamanho. Então está na mão de quem? Deles. Eu já estou no plano da mesa. Não dá para tirar mais nada do paciente. Agora, eu vejo isso com muita alegria, né? Porque quem é o grande beneficiado com essa história? Os pacientes. Talvez, de acordo com o raciocínio espírita, nós estejamos vendo que atingimos merecimento para que tais informações sejam trazidas até nós. E isso aconteceu em toda a história da humanidade. Chegou um momento que nós adquirimos o merecimento para termos a informação dos antibióticos. Um espírito, evidentemente, preparado pelo Cristo planetário da Terra, denominado Fleming, através de uma conjugação inacreditável de coincidências, entre aspas, abriu as portas para a descoberta da penicilina. Então, é isso que vai acontecer. Claro que eu tenho preocupação. As gelieleiras estão desaparecendo, o aquecimento global está aumentando, as espécies estão sendo exterminadas, a floresta amazônica está sendo destruída. Quem é que não vai se preocupar? E o que eu faço? Boto a minha confiança no Cristo planetário, que comanda o planeta desde que ele é tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Ou seja, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde Jesus evoluiu nem existem mais. É claro que eu vou depositar minha confiança nele. Bem, aqui está os casos preveníveis. Vejam, por exemplo, se nós eliminássemos o tabagismo da humanidade, quantas doenças seriam evitadas? O tabaco queimado tem uma partícula denominada 3,4 benzopireno. É uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece. Então, de acordo com as informações espíritas, o tabagista é um suicida, porque aquilo está escrito no maço. Quando eu pego um aluno meu fumando, eu falo, escuta aqui, você quer ser médico ou você quer ser tabagista? Por que, professor? Porque você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai precisar de raciocínio rápido. Como é que você vai ter raciocínio rápido se você está usando uma droga aí, essa nicotina aí, que promove uma vasoconstricção cerebral? Você vai ter raciocínio rápido? Isso sem falar nas doenças causadas pelo câncer, certo? Bem, então, nós estamos aqui diante de quê? De causas materiais, tabagismo, radiações solares, principalmente nos indivíduos de pele muito clara, que as radiações ultravioletas afetam algumas células da nossa pele, daí a importância dos protetores solares, não é isso? Da utilização ou da ingestão sem controle do álcool, aumentando a probabilidade do câncer do pâncreas, do fígado e por aí de fora. E uma informação extremamente preciosa. A carne vermelha, que existe uma partícula chamada radical livre de oxigênio, com uma meia-vida de, talvez, milésimos de segundo, mas suficiente para lesar o ADN de nossas células. Então, aí estão as principais. Claro que a obesidade também tem, a diabetes também tem, só que existem outras causas extrafísicas que podem te estimular na direção de uma causa física. Essa fotografia foi feita em 1983 pelo jornal Globo, cobrindo um escândalo no Rio de Janeiro. E o indivíduo envolvido no escândalo foi fotografado fumando. Acompanhe comigo, meus entes queridos. Curiosamente, na fumaça do cigarro,
se desenhou uma caratonha com detalhes impressionantes. Eu estou vendo um pescoço, eu estou vendo uma bocarra aberta, com 2 dentes incisivos, estou vendo um nariz com asa do nariz e tudo, estou vendo um olho, estou vendo uma sobrancelha, estou vendo uma vasta cabeleira e estou vendo um ouvido. Qualquer um pode interpretar como quiser. Claro que se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Qual é a interpretação minha depois de 44 anos de pesquisa nos fenômenos mediúnicos? Esse indivíduo era um médium de efeitos físicos. A presença deles é obrigatória para que um fenômeno de teletransporte e materialização ocorra. São indivíduos que desmaiam. E quando estão nesse transe mediúnico, eu vou mostrar isso para vocês à tarde, começa a expelir uma substância de energia assustadora pelos orifícios naturais do corpo. Com essas moléculas, um espírito pode se teletransportar de um universo onde habita, pode chamar de plano espiritual, plano celestial, plano astral, e se materializar durante alguns momentos. Eu acho que moléculas de ectoplasma desse médium se desprenderam e moldaram a silhueta de um espírito obsessor. Meu irmão, os espíritos obsessores também são nossos irmãos. E a fumaça de cigarro, impressionantemente, moldou a silhueta dessa entidade. Olha, do lado de lá não tem nicotina, do lado de lá não tem crack, não tem ópio, não tem maconha. Até onde eu entendo, de acordo com as informações mediúnicas confiáveis trazidas até nós, o desespero deles é inenarrável. E o que é que eles fazem para diminuir esse descontrole, esse desespero? Se aproximam de nós, principalmente dos jovens. Usa, experimenta, ingressa. E quando nós aceitamos esse convite, moléculas dessas substâncias assim, estupefacientes, se desprendem dos nossos corpos e são por eles absorvidas, diminuindo o seu desespero. Estão percebendo a importância pelo Roberto? Vamos coadunar isso tudo? Por exemplo, nas escolas de medicina do futuro. Aqui está o tripé de sustentação da doença. Eu, para ter um câncer, eu tenho que ter um proto-oncogênio ativado. Senhoras, senhoritas, crianças e meninas que aqui se encontram. Esse oncogênio é denominado oncogênio quando está funcionando normalmente. Oncogênio, quando funciona errado, é chamado proto-oncogênio. Os oncogênios atuam vertiginosamente em vocês. Sabe quando? Quando vocês engravidam. Porque esses genes estimulam o crescimento e a divisão das células. De quem? Do feto. Podemos lembrar que a velocidade de crescimento de um feto pode lembrar a velocidade de crescimento de um tumor. Mas eu preciso de um outro, ou de uma outra haste, para que o meu banco chamado trípode, que é um banco com 3 pernas, não caia. Eu tenho uma perna, o banco cai. Eu tenho 2 pernas, o banco cai. Eu não tenho nenhuma perna, não tem banco. Primeira perna, um proto-oncogênio ativado. Segundo, um gene repressor desativado. Professor, o que é um gene repressor? Eu nasço, cresço, e depois começo a ter uma ação dos agentes, dos genes repressores, que diminuem a ação dos oncogênios. Então, para que eu tenha um tumor, eu vou precisar de um proto-oncogênio ativado e um gene repressor desativado. Já tenho 2 pernas, mas falta uma, senão o banco cai. O sistema imunológico. Então, se não tiver depressão do sistema imunológico, o câncer não vai se manifestar. É uma base bem primária, bem clara para que todos possam entender. Mas por que fetos, crianças, indivíduos cuidados com seu corpo físico também contraem doença? Eu estou de novo aí espetado pelo paradoxo de Epicuro. Cadê Deus? Ou então é melhor não acreditar em Deus, tudo é obra do acaso, o universo é obra do acaso.